Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você, como você sabe, temas esotéricos, temas ocultistas, da tradição, assuntos arcanos que colaboram para a nossa elevação. E como você sabe, nós abrimos uma série aqui no programa dedicada aos poderes psíquicos. Fizemos um programa maravilhoso sobre a telepatia com o nosso querido Oswaldo Milman Jr. e hoje ele retorna para apresentar um segundo poder, uma segunda capacidade, uma segunda habilidade, que é a clarividência. Você sabe o que é clarividência? Ver claro, ver psiquicamente. Então Oswaldo, que é um grande pesquisador, é formado em letras e filosofia e chefiou por quase 50 anos o setor de ensino e instrução da Ordem Rosa Cruz Amorque para toda a jurisdição de língua portuguesa. Então é um homem que tem muita sabedoria, muito conhecimento e hoje vai tratar de clarividência. Vamos aprender juntos. Tudo bem, Oswaldo, com você? Tudo bem, Jamil? Voltando aqui, né? Agradecendo toda a oportunidade que é dada para a gente falar com o coração sobre temas que a gente gosta, são pertinentes, né? Falando sobre a telepatia e agora falando sobre a clarividência, mas sempre agradecendo as pessoas que nos prestigiam, né? E que buscam esse entendimento. Porque a vida pode ser levada simplesmente de uma forma rasa, né? Simplesmente de um modo mais academicista até. Mas a gente tem a ousadia, né, de buscar um conhecimento que extrapola esse nível propriamente só da mente objetiva. O subconsciente é poderoso e nós buscamos explorá-lo através, e a gente sente a corroboração disso que nós estamos falando, através de obras importantes, de grandes pesquisadores, não é, como foi Frederick H., eu digo Myers, você falou Myers, porque ele é um erudito inglês, mas também teve o Dr. Servaggio, o Dr. Cassoli, ambos psicólogos italianos, que se dedicaram a isso. Então, como nós falamos da telepatia, a telepatia é uma relação da mente do indivíduo com a mente do outro, quer dizer, mente a mente. Então envolve muito a subjetividade, as emoções e os sentimentos de ambos os seres, né, que estão identificados. Já a clarividência, ela ocorre de uma forma onde envolve-se a mente do dotado, da pessoa que tem a sensitividade, a clarividência, com relação a um local, a uma situação, a uma condição que está ocorrendo ou vai ocorrer de imediato e ninguém ainda percebeu. Então, esse poder do clarividente é um poder extraordinário, né? Mais adiante você vai ver que existem 3 tipos praticamente de clarividência. Bom, então, pelo que você falou, a definição de clarividência seria essa capacidade da pessoa não só ver coisas que não estão no horizonte imediato dela, mas também prever até coisas que viriam a acontecer. Perfeitamente. Então nós vamos citar casos daqui a pouco, né? Dentro, por exemplo, existiu porque existem três tipos de clarividência. Quais que são esses 3 tipos? Que seria a clarividência pura ou simulcognição. Né? A clarividência pura ou simulcognição é aquilo que está ocorrendo, né, neste momento, a uma distância em que somente o clarividente está percebendo, né? Uma tragédia, uma situação, um acontecimento, algo que está em curso e vai acontecer. Então nós temos como exemplo, um grande exemplo, de Emanuel Swedenborg, um grande místico que era também um cientista. Ele era engenheiro, zoólogo, estudioso, né? Emanuel Swedenborg é muito citado na literatura teosófica, mística. É verdade. E foi um grande estudioso dessas questões. E Emanuel Swedenborg, ele teve uma sensibilidade, ele estava em Göteborg, na Alemanha, a 480 quilômetros de Estocolmo, e ele previu o grande incêndio de Estocolmo que ocorreu em 1754, olha só, século XVIII, portanto. E ele passou um telegrama para o governador. 3 dias antes ele previu esse incêndio. Ele passou um telegrama textualmente descrevendo o que aconteceria em Estocolmo com relação a esse grande incêndio que ocorreu. Pois 3 dias depois, exatamente como ele previu, ocorreu o grande incêndio. Que coisa! Que levaram mais umas 5 horas ou mais para os bombeiros apagarem. Puxa. Então, essa é uma simulcognição, porque simulcognição, conhecimento simultâneo com aquilo que ia ocorrer. Foi meio que precognitivo, né? Sim. Mas está dentro. Foi uma clarividência dele. Esse era um grande clarividente.
Mas nós temos casos de clarividentes interessantes, porque a palavra clarividência, ela antecede inclusive a palavra telepatia. Ela é E anterior. antecipo já que existem muitas pessoas que têm o dom da telepatia, mas não têm o dom da clarividência. Entretanto, todo clarividente tem o dom da telepatia. O dom, não digo o dom, mas essa qualidade constitutiva da personalidade do ser. Ele tem essa capacidade. Então, todo clarividente é telepata também. Você estava falando nos 3 tipos, né? Simulcognição, quais que seriam os outros dois? Exatamente. Agora, então, a palavra realmente que definiu antecipadamente a clarividência foi Émile Boirac, que era um academicista, um reitor da Universidade de Grenoble, na França. Ele achava que o termo mais adequado seria metagnomia. Metagnomia, por quê? Meta, além, né? Gnome, conhecimento. Então, um conhecimento que vai além das 5 faculdades que nós temos, né? Faculdades objetivas. Exato. Os 5 sentidos. Então, extrapola. Então, é a faculdade extrasensorial. Essa extrasensorialidade, ela se manifesta em simulcognição, como nós falamos, ou clarividência pura, ou psicometria ou retrocognição, que seria conhecimento de algo passado. Vamos falar então vamos entrar na psicometria. Então, nessa psicometria, que os místicos, Rosa Cruz, maçons, os estudiosos, enfim, chamam de vibroturgia, e é o campo vibrotúrgico, o campo que, né, nos envolve no dia a dia, essas vibrações, a nossa aura, tema que também é muito interessante, está totalmente ligado a isso, a aura psíquica. Então, essa retrocognição é o conhecimento de algo que ocorreu no passado e que o clarividente, em contato com um determinado objeto, ou em contato com a pessoa, ele tem essa condição de retroagir no tempo, né? E sentir, através daquelas vibrações que ficaram infusas, né, a aura psíquica daquela pessoa que possuiu aquele determinado objeto, ficou infusa ali. E o dotado, o clarividente, ele reatualiza e interpreta através e é um caso muito interessante dessa de retrocognição, ou psicometria, ocorreu com um cidadão que ele faleceu, o filho dele. O menino era um indiano e com 10 anos de idade ele adoeceu e faleceu. O que aconteceu? Esse menino, havia um clarividente em inglês, e o amigo dele ia à Inglaterra. Então ele pediu que, se esse amigo podia de fato levar algo desse menino que já tinha falecido, para o clarividente lá descrever se de fato ele conseguiria saber nuances e questões ligadas ao objeto que ele enviaria. Então ele enviou uma caneta, né? Que tinha sido uma caneta do menino, uma caneta que tinha pertencido ao menino. E chegando lá, foi consultar o clarividente, e o clarividente apanha o objeto, tem aquela percepção de que, de fato, aquela caneta pertenceu a um menino, e que este menino, por volta de 10, 12 anos, na adolescência, e foi com 10 anos, 10, 12 anos, tinha falecido. Até isso ele percebeu que aquilo era de alguém que já tinha falecido. Ele descreveu o menino, a figura do menino, e falou o seguinte: olha, esse menino é interessante, me veio à mente agora a palavra Shanti. Todas as noites, eu não sei, ele disse, veio a palavra Shanti. Bom, de retorno, o amigo do cidadão lá registrou isso, voltou e contou. Ele disse, agora eu acredito que ele acertou praticamente 100%, porque o meu filho, toda noite quando ele ia dormir, ele dizia Shanti, papai. E Shanti quer dizer, esteja em paz, fique em paz, né? Existe um mantra indiano, Om Shanti, Shanti, Shanti. É verdade. Que é para produzir o sentido da paz. Então, o menino habitualmente fazia aquilo. Que coisa, poxa, esse cidadão, esse clarividente, me convenceu. Uma coisa que cabe aqui perguntar, Oswaldo, né? Aproveitando esse conhecimento fantástico que você tem, a psicometria, no caso de ambientes, se nós estamos convivendo no ambiente, nós estamos impregnando então as paredes, os objetos,
objetos, as nossas roupas com as nossas impressões. Com certeza. A matéria tem uma espécie de memória. Você vê que a quântica hoje fala, né, que tudo é onda ou onda ou condensação de onda com uma partícula. Né? Tudo está interagindo, então essa interconectividade cósmica é gerada e nós somos seres ambulantes produzindo vibrações e transferindo e impregnando tudo mesmo. Então, ainda falando dessa retrocognição, há situações interessantíssimas que havia um cidadão chamado Peter Urquhart. É um americano que ele vamos dizer assim, ele teve um acidente, bateu a cabeça. A partir dali ele passou a desenvolver, interessante, não é por aí que se desenvolve a clarividência, mas nele houve esse despertar. E ele começou a auxiliar todo o sistema policial de Boston a resolver problemas. E existia na época um matador em série, que era o chamado Estrangulador de Boston. Olha só. Pois ele, através das fotos das criaturas que foram sacrificadas, fotos e pertences, ele conseguiu identificar o Estrangulador de Boston, ajudando a polícia a prender esse cidadão. Que coisa fantástica. Esse é um caso americano. E existia um outro cidadão muito famoso, Gerard Croiset, esse era holandês, que também auxiliava na descoberta de pessoas desaparecidas, principalmente vendo a foto das pessoas, né, e objetos com os quais ela tinha aquela possibilidade de viajar no tempo, né? É outra coisa que nós vamos falar, dessa questão de viajar no tempo, né? Havia e esse Croiset ajudava também a polícia. Esse é na Holanda, ficaram famosos essas pessoas pelos trabalhos de auxílio à humanidade através do poder da clarividência, desvendando situações, auxiliando a humanidade. Existiu também uma chamada Pasqualina Pezzola, uma italiana, que ela tinha o dom ela era chamada uma clarividente viajante. Por quê? Porque justamente ela tinha aquela faculdade que cientificamente se chama OOBE, Outside of the Body Experience, que é a experiência fora do corpo, que nós entendemos como projeção psíquica. Outros falam de projeção astral. E ela tinha essa capacidade de viajar por locais, situações e descrever aqueles quadros à distância, né? Então ela tinha essa capacidade constitutivamente de clarividente, sendo dotada a fazer essa situação. E havia também um famoso Alex Didier. Esse Alex Didier era um francês que inclusive ele foi, como se diz assim, testado por ilusionistas e prestidigitadores, e principalmente um grande ilusionista chamado Roberto Houdini, né? Que checou e viu que de fato aquilo não havia malandragem naquilo, porque você sabe que existe a mistificação em isso também. O ilusionismo, né? O ilusionismo pode ser, e aí é confundido com desenvolvimento parapsicológico, e não é, porque às vezes não é. Então, neste caso do Roberto Houdini, ele comprovou que o Alex Didier realmente tinha capacidade de jogar baralho com os olhos vendados, entendeu? Puxa, então é aquilo, e existe essa questão de fenômenos que há clarividentes que leem o livro fechado. Como é que isso é possível? É um fenômeno, coisa, né? Olha, eu vejo que os parapsicólogos, a própria ciência, ela não considera muito, eu vi até autores, se dizem místicos, e até mesmo da nossa ordem, mas que não deram tanta ênfase à questão da pineal, que é um tema que nós teremos que desenvolver numa outra oportunidade. Com certeza, vamos trabalhar. Porque as pessoas não dão atenção a este centro psíquico, né? Que René Descartes já falava. É isso que eu ia te perguntar, o que ativa a clarividência? Ela está relacionada a algum órgão do nosso corpo ou algum centro psíquico? É interessante que ao estudar aqui essas obras de Robert Amadou, do próprio Dr. Morales, eles não enfatizam essa questão da importância da pineal, sendo que a pineal é 75% responsável pela clarividência, né? E muito estudado. É um pequeno grão de trigo, 0,20 gramas no centro da cabeça, né? E a medicina, a ciência só olha aquilo como uma glândula.
não é? Os místicos veem aquilo. René Descartes, o grande sábio que era materialista, cogito ergo sum, né? Penso logo existo, mas ele atribuía a essa faculdade da pineal, ele considerava como sendo ele dizia assim, a glândula, como é que ele dizia? Ele diria a glândula da alma, né? Era sede da alma, a sede da alma. Na verdade, a alma não tem sede física, né? Mas ela se manifesta usando todo o nosso veículo, né, fisiológico, corpo, cérebro, mente, para poder realmente, vivendo neste mundo, neste plano, né, se expressar. Agora, aproveitando, inclusive, Oswaldo, a tua experiência aí de meio século, né, numa das mais prestigiosas ordens místicas do mundo, a Ordem Rosa Cruz, o rosacrucianismo em específico, a morte se preocupa com o desenvolvimento desses centros psíquicos, né, para gerar até essas faculdades. Sim, como se diz assim, um grande mérito, né, da nossa Ordem Rosa Cruz Amorque, o trabalho que ela faz, né, de conscientizar o homem que ele tem um potencial divino e que esse potencial pode se expressar através dos centros psíquicos, sendo a glândula pineal, aquela glândula importantíssima, né, que nós falamos, responsável por 75% da clarividência, repetindo isso, mas é um fato. E assim como a pituitária, 75% da clareaudiência. Então, clarividência, clareaudiência, esses fenômenos todos, eles estão muito atrelados e ligados ao desenvolvimento desses centros, né? Agora, eu queria falar ali... Você falou dos 3 tipos, né? Eu estava falando... Simulcognição, psicometria, o terceiro seria... Psicoscopia. 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 A psicoscopia é o seguinte, estando, por exemplo, com você aqui, eu sentir algo relativo à sua pessoa, né? Pegando em você um cumprimento, um objeto que você me passe, de repente eu posso ter essa clareza, e ela está muito próxima da telepatia, porque aí a gente está próximo, né? Interessante. É uma espécie de telepatia mental, mas é chamada de psicoscopia. É uma forma de fotografia da mente. Então, aí que eu te falo que, olha o interessante que ocorreu. Conheci um caso de um amigo que me narrou, quando ele veio de um contato com uma mística Rosa Cruz. Essa mulher, eles foram lá, na época, os 2 amigos, visitá-la. Era ainda na época do próprio Instituto Chante, onde do Luna, nosso querido Luna, Frater Luna. Então, indo no Chante, eles encontraram essa senhora que, esporadicamente, eventualmente, ela passava semanas e dias lá no Chante, se identificava muito com a cura, com esses tratamentos, esses trabalhos. Hoje essa senhora tem mais de 90 anos, né, e ainda vive, e ela era uma sensitiva. E ela percebeu, num desses 2 meus amigos, né, que outro meu amigo que me contou, eu não quero falar nomes, sim, mas vamos resguardar isso, as pessoas podem não gostar. Mas essa outra pessoa, ela olhou e disse, olha, você está muito doente. Eu disse, não sinto nada, está tudo bem, você vá no médico, você deve ir no médico, fazer uma bateria de exames, você não está bem. Ele desconsiderou. 3 meses depois, ele começou a ter convulsões fortíssimas. Que coisa! E essas convulsões, aí foi depois comprovado que eram decorrentes de um câncer, rapaz, desenvolvendo-se no cérebro. Ele viveu mais 6 meses. Né? Que coisa. Faleceu. Então veja como a sensibilidade dela, e esse meu outro amigo, esse que permanece vivo até hoje, graças a Deus, um grande amigo meu, ele disse assim, pô, mas olha, eu desconfiei, achei que também que ela poderia ser, estava chutando, né, tipo uma mistificadora, mas depois ocorreu o caso. Então isso chama-se psicoscopia, percepção que você pode ter de fatos assim, de percepções devido a essa impregnação de uma energia psíquica que está se manifestando no próprio indivíduo, né, no físico dele, porque o invisível está atuando no visível. Eu queria aproveitar, Oswaldo, porque isso é muito interessante. Pelo que você está falando, há pessoas que não dependem de nenhuma instrumentação física para ativar a sua clarividência. Mas a gente sabe que tem práticas, né,
como a cristaloterapia, a cumancia, ou niromancia. Gostaria que você citasse algumas, certo, que algumas pessoas utilizam dessas práticas para ativar a clarividência. A clarividência, então, ela tem as suas classificações, né? E ela tem a sua forma, quando nós falamos as classificações, que é a simulcognição, retrocognição, psicoscopia. Mas os meios de que se utiliza muitas vezes o clarividente podem ser meios físicos, né, que facilitem como indutores da mente, como vetores, canais, a percepção. Então, um caso é a cristaloscopia. Inclusive, os egípcios praticavam isso. Os egípcios já? Os egípcios praticavam. Eu vejo também alguns ensinamentos místicos essa prática de você pegar a tigela d'água, a famosa tigela d'água, tá, onde você a envolve com tua aura, com tua energia, e você se concentrando, você pode naquele momento ter precognições, intuições, algumas coisas podem surgir, né, aparecer. Esse é um caso. A cristaloscopia que os egípcios já praticavam, endossavam. Então pode ser um copo d'água, como é que se chama? Uma tigela. Uma tigela transparente, né? Sempre coisas assim transparentes em que a água... E isso pode surgir. Você veja aquele doutor Emaru Emoto, né? Ele fala muito da cristalização da água, da materialização do pensamento. É verdade. O pensamento adquire formas. Conforme você pensa, você vai cristalizar na água aquele formato de um objeto, de uma flor. É verdade, ele fez essa demonstração. Né? Essa relação do poder do pensamento atuando sobre a matéria. Isso chama-se psicocinesia. Né? Você atua sobre a matéria, atua à distância, atua em objetos. Sim, enfim, a tua mente está sempre atuando. Por isso, se a humanidade corroborasse esses princípios, aprendesse tudo isso e se amasse e se respeitasse, pelo poder mental, o mundo seria curado. Deixa eu aproveitar, a famosa bola de cristal, muita gente está pensando nisso. Tem a ver? Tem a ver, a bola de cristal. Então, porque ele é um indutor. Segundo o Dr. Milan Riesel, Dr. Milan, ele falava que esses objetos, né, no caso, seja a cristaloscopia, quando vamos falar na cumancia, na quiromancia, na oniromancia, etc. Mas o que acontece? Ele era um indutor, era tipo um auto-hipnotizador. Porque nesse momento em que aquele objeto, você está com o consulente, e aquele objeto te suscita essa possibilidade, ele é um veículo, é um vetor, como nós falamos, é o canal de onde você se auto-hipnotiza e tem aquela referência, e através dele você passa a ter uma transparência no sentido de uma revelação que virá do teu subconsciente. Então é você mesmo que está captando as vibrações, os sentimentos e usando aquilo como um recurso. Mas o poder é o poder do subconsciente, atuando através de um indutor. Né? Mas, segundo o Dr. Buchanan, ficam impregnados, como nós já falamos, todas as impressões psíquicas em tudo que você pega, né? Com tudo que você lida, com tudo que você mexe, onde você entra, tua aura está presente. Né? Dizem, nós podemos esconder tudo, menos a nossa aura. Então, é verdade. Ela não há como. Se o indivíduo for maledicente e tal, se você se concentrar e tal, muita coisa você vai captar e vai ficar com o pé atrás. Ou vai ficar com o pé na frente, né? E o nome está dizendo, a simpatia, de onde ela nasce? Do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso autônomo, que é aquele que transfere justamente para a pineal essa percepção, e a pessoa vai ter, poxa, mas esse indivíduo não me dá garantias. O outro, essa pessoa é querida, você nem sabe por quê, simpatizou. Houve afinidade simpática através do sistema nervoso autônomo, que responde através do hipotálamo pelo subconsciente. Então esses poderes estão muito interconectados. E a pessoa que tem essa percepção, ela se ajusta e vive uma vida melhor e mais tranquila, né? Com mais certeza. Cuidadosa. No caso da acumancia, o que é? A acumancia seria aquele que lida joga na mesa os alfinetes. Ele usa alfinetes. E esses alfinetes vão tomar uma forma que vai para o clarividente dizer alguma coisa. Evidentemente que ele deve ter as convenções dele, assim como o tarô, como na cabala, a Sefirot, existem as convenções no sentido da interpretação, do significado daquilo. Então, no momento em que ele joga os alfinetes vão tomar uma forma. Essa forma vai
dizer o que de fato é bom para aquela pessoa, para o consulente, vai ter alguma relação em termos de atração metapsíquica e na resolução de alguma situação, de um problema. Essa é a acumancia. Depois você tem a oniromancia. A oniromancia. Olha só a oniromancia. Existem na oniromancia aqueles sonhos, por isso a gente tem que estar sempre atento aos sonhos, né? José do Egito, né, sonhou com os 7 anos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras. E foi um período, né, onde ele alertou o reino e o reino abasteceu-se lá, né, os celeiros, então não passaram fome naqueles 7 anos posteriores de miséria, né, em secas e agruras. Então, veja, José do Egito teve um sonho profético, um sonho clarividente, né? Foi uma precognição, um sonho precognitivo. Ele adiantou-se no tempo e previu a situação. Uma outra situação, eu trabalhando lá na nossa organização, eu recebi uma carta, um relatório de um membro contando uma história. Ele trabalhava numa plataforma da Petrobras. E no dia seguinte ele ia embarcar para se deslocar até aquela plataforma, né, para trabalho. Mas ele teve uma percepção, um sonho, onde ele viu 3 caixões. Eita! Voltado por ele, 3 caixões. Só que 2 caixões tinham defuntos. E tinham pessoas mortas. O central não tinha, estava vazio. Pois ele contou para a esposa, falou, não, mas então você não devia viajar, porque pode ser perigo, não sei. Não, eu vou porque é um cumprimento, não posso me acovardar perante a realidade, tem que trabalhar. Ok, viajou. O Caio helicóptero. Com ele? Com ele dentro. E o único sobrevivente foi ele. Nossa. Caixão do meio vazio. Que coisa. Então, olha, veja isso, que eu cheguei a mostrar para alguns oficiais até da ordem, numa contextualização, né, de uma realidade de alguém que teve essa claridade. E você sabe se de repente tinha 3 pessoas com ele no helicóptero? Havia o piloto, ele e o companheiro. As 3 pessoas. Então 2 morrem e ele... Que coisa. Então veja como existe uma correlação. A gente tem que atentar para isso. Existem 3 casos muito importantes aí. De um cidadão que a esposa estava grávida e ele teve que viajar. Ele viaja preocupado, evidentemente. Quando ele está de repente ele viajou, cansou, entrou assim num processo de contemplação, meditação e adormeceu. Pois naqueles minutos que ele adormeceu, alguns minutos depois, o mensageiro trouxe um telegrama para ele, bateu na porta do hotel, entregou a carta. E aí naquele ínterim ele sonhou que o bebê tinha nascido. E nisso o mensageiro traz o telegrama dizendo que o filho dele tinha nascido no momento. Olha só. Aí ficou aquela situação. É uma telepatia ou é uma clarividência? Ou é uma clarividência telepática? Por quê? A esposa pode ter pensado muito nele, é um fato de situação emocional, e ele pode ter captado. Sim. E nesse sentido, apenas o telegrama veio confirmar um contato telepático, uma sincronização telepática. Mas pode ter havido também a clarividência dele funcionado nesse aspecto. Uma outra pessoa extraordinária, esse é um caso que me marcou bastante agora ao ler, até estudar um pouco isso, com Dom Bosco. O famoso Dom Bosco. O famoso Dom Bosco. Olha, você sabe, havia um diretor da ordem que era lá de Brasília. Sim. E eu fui representar a ordem em 2003, se não me engano, 2001 ou 2003, em Brasília. E, estando com esse diretor, ele me levou a conhecer toda a cidade. E nós fomos no Marco Zero lá de Brasília. E lá ele me disse assim, olha, que esse marco se deve à previsão de Dom Bosco. Dom Bosco esteve aqui, inclusive é Marco Dom Bosco, São João Bosco, né? Que ele foi canonizado por Pio XI. Ele é considerado por João Paulo II o pai e o mestre da juventude, dos estudantes. Sim. Isso hoje é rede Dom Bosco, né? Foi um clérigo salesiano. E ele previu a capital do Brasil em Brasília. Olha só, não sabia disso. E ele viveu de 1805 a 1815 a 1885, se eu não me engano, viveu 73 anos, por aí.
por aí mais ou menos. E Dom Bosco, ele disse assim, ele teve essa antevisão, essa clarividência de que Brasília seria a capital do Brasil. Por isso, hoje ele é considerado o patrono da capital brasileira. Olha só, você sabia disso, caro amigo aí do Realidade Fantástica? Realmente incrível, né? E o famoso caso dos balões, que teve alguma coisa a ver? Os balões foi um engenheiro chamado Stefan Ossiewiecki. Houve um concurso de balões, né, na Polônia. E dois dos baloeiros se extraviaram. Cada balão tinha dois participantes, dois concorrentes. E dois baloeiros se extraviaram. E como eles se extraviaram, todo mundo passou um dia, dois, todo mundo preocupado, recorreu a Stefan Ossiewiecki, que era um clarividente, um dotado polonês, tchecoslovaco. E esse clarividente, ele concentrou-se, né? Deram detalhes, deram as fotos, alguns elementos pelos quais ele, concentrando-se, ele se trasladou, viajou no tempo, fez a OB, né? Aquela viagem fora, a projeção psíquica, a experiência fora do corpo. Mas enfim, com a clarividência dele, ele conseguiu localizar no Mar Báltico, numa ilha do Mar Báltico, os jovens. E no momento em que ele teve aquela clarividência, o local, deu as coordenadas onde os dois estavam, ele pediu que corressem quanto antes para salvá-los, para localizá-los, porque eles estavam correndo também um iminente perigo. Eita, olha. Aí já é telepatia, porque ele teve uma percepção, naquele momento, daqueles dois jovens estavam correndo risco de vida. E de fato estavam, e se apavoraram e transmitiram aquelas emoções. Por quê? Detectaram um urso próximo. Que coisa. E nesse momento, então, eles de fato se apavoraram, mas felizmente o animal se desviou. Então veja, e aí tudo comprovado depois em relatos. Os jovens falaram da situação que viveram. Sensacional, você deu uma aula aqui sobre clarividência, tenho certeza que tem muitas pessoas aí curiosas. Quero aproveitar para colocar já os dados do Oswaldo também, enfatizando que você pode entrar em contato com ele, tirar suas dúvidas por e-mail. O Oswaldo vai estar voltando aqui porque ele está fazendo uma série conosco sobre poderes psíquicos, né? E hoje foi uma aula sensacional, eu realmente aprendi muito com você, Oswaldo. Foi realmente incrível. E gostaria de saber o que nós vamos abordar no nosso próximo programa dessa série. Que poder psíquico podemos elencar aí para as pessoas? Dentro dessa linha, né, nós temos agora futuramente a pré-cognição. Pré-cognição. Abordaremos sobre a pré-cognição. Né? A pré-cognição é uma previsão clarividente também, é um conhecimento antecipado através de uma própria clarividência. Está tudo em interação, está em interconectividade. E como nós falamos, né, Jamil, o nosso grande objetivo é fazer também um trabalho futuramente filantrópico, humanitário, através de um simpósio. Né? Vai vir aí, é evidente, né? Que a gente sabe que o material demanda matéria também. A preparação de um simpósio, de um evento, ela tem o seu lado, o aspecto material, mas não é esse será secundário. Nosso grande objetivo é reunir os amigos, estar juntos e passarmos algum conhecimento, um pouquinho do que a gente aprendeu, pensa que sabe, né? Obrigado, Oswaldo, pela tua generosidade, parabéns pelo teu conhecimento, pelo teu preparo. Mas eu quero, Jamil, também agradecer hoje, né, pela segunda vez essa oportunidade e pedir a todos que ajudem também e colaborem com a Realidade Fantástica. Obrigado. Porque a gente vem nesse mundo às vezes e tem alguma coisa a cumprir, né? Alguma missão, algo, e eu penso que nós estamos nessa sintonia. Sempre. Com esse ideal. Sempre, desde a época da Ordem, né? Trabalhamos alguns anos juntos, né? Você bem mais, mas a gente tem essa afinidade. Obrigado, Oswaldo. E eu quero lembrar, antes de encerrar, que nós estamos aqui pela segunda vez fazendo uma parceria com o nosso querido amigo, parceiro do canal Realidade Fantástica, o César Felisbino, que é presidente aqui da Vega Produtora. Fotos e vídeos publicitários aqui em Curitiba é com a Vega Produtora, é com o César. Ele faz um trabalho fantástico que vale a pena você conhecer. Estou colocando os dados aí embaixo
para que você investigue a página dele, investigue o trabalho dele e quem sabe você também possa ter aí o seu vídeo, as suas fotos publicitárias feitas aqui pela Vega. Realmente recomendável, ele atende pessoas do Brasil inteiro. Nosso abraço, nosso muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso programa, o sininho de notificação, esse é fundamental para você ser avisado automaticamente toda vez que a gente subir um material novo. Deixa teu comentário, o que você achou do programa, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.